O Acelere Imob é para você do mercado imobiliário que busca conhecimento e novas conexões, construído por pessoas que vivem o mercado diariamente e junto com você. Vamos acelerar o mercado imobiliário? Bem-vindos a mais um episódio do Acelere Imob, especial loteamentos. Estamos aqui em São Paulo, gravando uma série de episódios e eu posso dizer que essa de longe está sendo uma das melhores temporadas, né, Myron? Nossa, só assuntos interessantes, né? Polêmicos, inspiradores. Aprendizados. Muito. Então, se a gente que está aqui ouvindo, está aprendendo, eu quero saber de vocês, o que vocês estão achando também. Então, deixem já nos comentários o que estão achando da temporada de loteamentos. Não se esqueçam de também compartilhar, né, com os amigos. A gente sempre fala do poder de compartilhar. A gente estava antes aqui do nosso podcast, fazendo o nosso podcast particular aqui com o nosso convidado, falando sobre a importância da gente se unir no mercado, né, de estar em pró junto. E o podcast também é uma forma disso, né? Compartilhar conhecimento é sempre muito importante. E quero agradecer também ao nosso patrocinador master, Fabrício Gurgel, Coordenação Imobiliária, que quem está precisando aí dar um up nas vendas, quer realmente delegar essa parte de coordenação, é um excelente parceiro, a gente trabalha muito de perto com ele e, além de tudo, apoia a nossa causa. Então, obrigada, Fabrício. E vamos para o episódio, que vai ser um desses episódios que a gente tem muito para aprender. Muito, é pouco não. Por que a gente tem muito para aprender? Porque nós estamos diante, simplesmente, do CEO da loteadora mais antiga do Brasil. Loteamento já não é fácil, né, Mário? Então, imagina a mais antiga, quantos desafios que já não... Quantas mudanças, né? Quantas mudanças. Então, quero, né, primeiro apresentar o nosso convidado, né? José Eduardo, seja bem-vindo ao Acelere Imob. José, CEO da ITV Urbanismo, literalmente, né, a loteadora mais antiga do Brasil, fundada em 1937. É vice-presidente, atualmente vice-presidente da Elo TAP e vice-presidente de loteamentos do Secov TAP. Seja bem-vindo, José. Obrigado. Prazer estar com vocês aqui. Prazer todo nosso. Que ótimo. E aí, pra gente começar, eu queria que você contasse um pouco pra gente como que foi assumir o papel de CEO da loteadora mais antiga aí do Brasil. Como foi a sua trajetória até esse momento e como foi aí, né, a partir desse marco, como tá sendo aí ser CEO dessa loteadora? Na minha carreira eu tive que passar por algumas questões, né, diferentes aí, alguns mercados diferentes para a gente poder chegar nesse mercado de loteamento e casar, né? Porque isso é um casamento. Literalmente. Você casa com uma loteadora, não é fácil, né? Inclusive dura mais que muitos casamentos, né? A gente falou isso hoje também. Um projeto, né? É bem por aí, né? A gente costuma dizer que, por exemplo, um projeto é pelo menos 15 anos. Você tem todo o período de aprovação, todo o período de lançamento, obras, depois ainda vem os recebíveis, né? Então o projeto dura um período muito longo. Mas quando você olha para o nosso mercado aqui, né? Foi complicado eu chegar nele. Como é que eu cheguei nele? Passei por tudo, né? Eu já tive empresa própria, já tive hotel da família, já administrei. Eu já passei por empresas de grande fluxo de produção, né? Sodexo, que era fornecimento de refeições industriais, servia 4 mil refeições por dia num restaurante. Meu Deus, que loucura, né? Então, era muito complexo isso para fazer isso funcionar. E aí eu me formei em administração de empresas, tenho pós em administração, produção e logística, né, para ajudar nesse imbróglio de coisas. E, de repente, comecei a ir para o mercado imobiliário. Entrei na Coelho da Fonseca, né, com uma função de ajudar na reestruturação da Coelho. Uhum. Coelho da Fonseca é uma imobiliária aqui de São Paulo, AAA, né, uma imobiliária que na época, isso em 2005 para 2006, ela tinha em torno de 4 unidades e estava prevendo um crescimento. Só que não estava preparada para esse crescimento. E aí, depois que passei por todas as etapas, fizemos tudo que tinha que ser feito lá dentro, né, nós chegamos a 24 unidades da Coelho implantada. Nossa. Isso já em 2012. 24, espalhando já Brasil inteiro afora, Brasília, tinha Bahia, tinha vários locais, né, várias localidades. E eu comecei a conhecer o pessoal da ITV, né? Aí falaram, temos um projeto assim, assado, quer conhecer? Vamos ver? Tá bom, vamos ver, vamos lá, vamos conhecer. Quando vim para a ITV, comecei a tatear o terreno, falei, gente do céu, pera um pouco, o que é esse arquivo aqui que vocês têm? Não, isso aqui são todos os contratos vendidos na história da empresa. Falei, quantos contratos tem aqui? Tem uns 80 mil. Falei, nossa. Quanto? 80 mil? Tá.
Mas vocês não estão usando isso na história, né? No próprio Sim. negócio, no marketing do negócio? Sim. Porque o nosso negócio, que é loteamento, diz respeito à confiabilidade. Sim, total. E aí, depois eu fiquei sabendo, né? Que o gestor antigo estava querendo, inclusive, dar um fim naquele estoque contratos. que tinha ali de contratos, né? Aham. Aí eu falei, não, para tudo, pausa tudo que vocês estão fazendo aí, vamos fazer uma reestruturação e a gente segue para continuar. Aí nas conversas com os acionistas, definimos, né, o que seriam os marcos, os objetivos da empresa e estabelecemos, nesse momento, como é que nós estamos? Isso era 2012. Em 2012 nós tínhamos 12 projetos, e esses projetos basicamente eram somente em glebas de áreas próprias e só em Uberlândia, e eles tentaram fazer, 9 eram em Uberlândia e 3 eram fora, eles tentaram sair para fora, vieram aqui para próximo de São Paulo, em Indaiatuba, né? Essa região de Itatiba aqui, e em Itapevi, né? E estavam ali desenvolvendo alguns projetos, mas não estava indo bem a coisa, não ia para frente, tinha um pequeno escritório aqui. Falei, bom, então vamos reestruturar isso aqui. Vocês querem chegar onde? Já queremos chegar em 4 lançamentos por ano. Tá bom? Como é que vocês lançam hoje? Lançamos um loteamento a cada 2 anos, em média, na história da empresa. Tá bom, não é tão fácil assim quanto parece, até porque a gente está trabalhando com um negócio de ciclo muito longo, né? Sim. E aí você vai aprendendo, né? A logística ajudou, né? Como é que você faz a organização do processo. Uma logística de 4 horas passou para 15 anos. É né? isso aí. Alimentação lá, o horário do almoço. Como é que você faz, né? Então, você vai aprendendo sobre o negócio, já tinha um pouco de experiência no mercado imobiliário, e aí a gente começou a fazer essa reestruturação. Eram 26 funcionários, hoje nós temos 70 funcionários, 13 anos depois. Então, quase que triplicou, né, a quantidade de funcionários, só que nós saímos de 12 e temos hoje 66 projetos. Nossa. Então, isso espalhado em 5 estados. Né? Então, com isso, você muda um pouco a cara da empresa. E como é que você trabalha dessa forma? Você monta essa estrutura. Você vai montando gradativamente conforme a necessidade. Senão você explode o caixa. Né? Tem mais essa outra questão. E crescer como? Né? Não é só estruturar e crescer? Não. Você também tem que captar novos negócios. E a captação de novos negócios foi justamente mudando o rumo de não comprar mais terrenos. Na minha gestão, nós compramos 2 terrenos somente. E de lá para cá, praticamente só parcerias com terreneiros. Né? Então, Senão essa a foi a conta estratégia. É difícil de fechar, né? Exatamente. Você suga o caixa completo da empresa para isso. Né? É uma modalidade que a gente ainda acha que é antiga e que hoje em dia não faz muito sentido ser dessa forma. Então, nós tínhamos ali naquele momento em torno de uns 8 milhões de metros quadrados próprios. Hoje nós estamos com 5 milhões de metros quadrados próprios, né? Então a gente dá até prioridade para lançar Os próprios? Não os próprios, próprios? os em parceria. Porque quando você tem um parceiro, você arrumou um novo sócio. É verdade. E aí você tem que prestar contas. Você tem que dar prioridade para também, ele, né? entendeu? Mas é bom também, os nossos terrenos continuam valorizando. Não é que você vai perder dinheiro com isso. Não, tá lá, deixa lá que vai valorizando. De vez em quando eu lanço um, de vez em quando eu lanço outro, nosso próprio, né? Mas é isso. Então, o momento, né, de mudança foi esse. O momento de sair realmente do mercado tradicional, que era do lado de lá da mesa, né, que era a parte dos corretores de imóveis, para o lado de cá, que é a parte das empreendedoras. Ô, né? José, a gente fala muito aqui como nascem, né, os loteadores, que na grande sua maioria são empreendedores até de outras áreas, né, que possuem ali recursos e acabam investindo em terrenos, e a cidade se expande de uma hora para outra e está com um terreno A cidade ali. chegou no terreno dele. Chega o terreno dele e ele tem essa decisão de fazer uma parceria. Às vezes ele está muito capitalizado, ele quer ele mesmo fazer fazer o empreendimento. Acha que é fácil? Acho que é fácil. Como que foi a trajetória da ITV? Foi dessa forma também? Quando você chegou, você via muito amadorismo, mesmo um negócio grande, mas você vindo da administração, falou, gente, como é que vocês estão administrando um negócio desse tamanho, Ainda assim. ainda com uma gestão muito caseira, né? Que é o que a gente Isso. vê muito. Aconteceu isso na ITV? Aconteceu. Mas isso não é da ITV, isso é geral, tá? É do mercado. Todas as empresas, aliás, não só do nosso mercado, né? Você pega muitas empresas que a empresa era o dono, e aí cresceu e ele não soube também tocar aquilo de uma forma mais profissional, vamos Mais falar corporativa, assim. né? Corporativa. E aí ele começa a sentir, né, as dificuldades que a gente chama das dores do crescimento, né? Começa a ter aquelas Sim. dores de crescimento que, tipo, poxa vida, ele começa a contratar errado, aí ele não sabe se o que ele está contratando vai funcionar ou não, aí não funciona, aí ele perdeu dinheiro. Então, tudo na vida tem um processo.
né? Então, na minha visão, sempre foi assim, né? Primeiro vai lá, entende como funciona, transforma aquilo tudo num processo, transformou num processo, depois é só ir ajustando as peças, né? Mas você tem que estabelecer as regras claras para isso. É o tal negócio, né? É fácil você falar assim, eu quero ter uma empresa que tem uma cultura maravilhosa, mas se o próprio dono não prega aquela cultura, né? Então tudo isso é uma curva de aprendizado. Existe a cultura que está no papel e a cultura do corredor, né? Isso. Aqui vale a do corredor. A vale a do corredor. E tem uma terceira, tá? Né? Tem uma terceira, que está na cabeça do dono. Que ele acha que é do jeito que na prática não é. Né? Tem isso. E já passei por empresas grandes assim, tá? Então estava na cabeça do dono e a gente não conseguia traduzir aquilo em coisas palpáveis, né? Fazer realmente o corporativo funcionar como deveria ser. Na ITV, como é que foi, né? Foi, assim, eu, inclusive abracei, né, a causa da ITV porque eles me deram muita abertura, né? Eles viram que foi feito um bom trabalho em outras empresas e aí eles falaram, não, aqui você vai tomar a decisão, você vai fazer, eu vou te dar a meta e você corre atrás. Falei, opa, gostei, né? Já gostei logo de cara. A gente gosta da autonomia, né? Exatamente, mas é uma autonomia com limites, com responsabilidades, né? Então, com muito metas. bem estabelecidas as metas e tudo mais. Além disso também, aquilo que eu falo, né? A cultura tem a ver muito com o dono. Afinal de contas, hoje eu sou um funcionário, eu não sou dono da empresa, né? São poucas as empresas loteadoras hoje que têm realmente um CEO profissional. Sim. A maioria é o próprio dono que é o CEO. Sim. Né? E aí você tem, assim, os funcionários estão fazendo o quê? É o que o dono manda. Não é assim a vida, né? Não é porque o dono falou que aquilo está certo e que aquele é o caminho certo realmente de se fazer. Existem, às vezes, formas melhores de se fazer. Quando eu vim para a ITV, eu recebi essa abertura. Tipo, olha, o que for necessário, você vai conversar com a gente vai trocando ideia e vai ajustando o caminho. Falei, ótimo, é isso que eu gostaria de ouvir. Além disso, tem outros aspectos que você pega no ar, né? Eles sempre fizeram muita filantropia. E de verdade, não é filantropia que o cara faz a filantropia e faz a propaganda. Não era isso. Não fazia propaganda nenhuma. Eles têm muita coisa nesse sentido de filantropia que não fazem propaganda. Na própria empresa tinha uma questão de impulsionar o artista local. Olha que legal. Hoje a presidente do conselho tinha isso na ITV e falou, eu gostaria de resgatar isso, que está meio parado, não sei o quê. Falei, ótimo, Doris, vamos recuperar esse negócio. Então hoje a gente tem como se fosse um convênio, sabe? Com a universidade lá de Uberlândia, que é a UFO, né? Que por sinal foi criada pelos antigos donos, a primeira geração da ITV, os antigos donos, e que foi o Genésio, que é o pai do Mauro, atual presidente, que doou um prédio, doou um terreno para criar uma universidade, porque ele tinha uma construtora e não tinha engenheiros. Falou, pô, vamos trazer para cá cursos de engenharia, a gente vai começar a ter mão de obra. Gente, isso foi lá nos anos 60, tá? É o que eu falo, quando as pessoas passam pelo legado... Então, quando você olha essas características, você fala, opa, aqui tem coisa boa. É uma empresa bacana. É uma empresa bacana, tem abertura, a gente consegue conversar diretamente com os donos. Muitas vezes, às vezes quer um caminho que você fala, olha, ok, se você quiser a gente vai por esse caminho, mas as dificuldades serão essas, essas e essas. E essa é a minha função. Né? Você quer ir? Eu vou, mas não vai ser tão fácil quanto um outro caminho mais simples. Então você tem que fazer as escolhas. Né? E eles ajudam bem a gente a pensar muitas vezes. Às vezes a gente me para e agora? Vou para a esquerda ou vou para a direita? Mauro, o que você acha disso? Vamos mais nessa linha aqui. Falei, então, beleza. Então a gente sabe o momento certo de entrar, a discussão e tudo mais. Isso tem a ver com cultura. Né, com o processo cultura, né? E com o profissionalismo de empresa. Né? É uma empresa profissional hoje, né? Como eu falei, nós temos hoje 70 funcionários, distribuídos mais ou menos 50 no escritório de Uberlândia, que lá é a antiga sede, né? Então lá está o operacional mais pesado, e São Paulo nós temos outros 20 funcionários, que hoje é a nossa sede atual. Aí, com questões tributárias, né, e outros aspectos, aí a gente optou por fazer a nossa nova sede em São Paulo. Legal. Esses funcionários não estão ligados à obra, não, é só Não. Nós não temos uma pá carregadeira, um peão de mesmo, obra, né? nada disso. Nós somos essencialmente controladores. Né? Vamos pensar como incorporação, mas é o incorporador. Projeto você desenvolve internamente ou também em parceria? O que acontece? De novo, aí vem as dores do crescimento, né? Lá no começo, tudo era terceirizado. E aí aqueles 26 funcionários, primeiro, eles não tinham total qualificação para acompanhar esse tipo de coisa, então isso gerava uma série de outros problemas.
A gente entrou, inclusive, qualificou os funcionários. Hoje a gente tem uma série de programas dentro da empresa, Líder Mais, Auxílio Faculdade, tem um monte de benefícios que a gente colocou no processo e com isso as pessoas boas vão ficando. Sim. E aquelas pessoas que não são tão boas, elas sozinhas acabam saindo. Então, nosso turnover é muito baixo. Então, você percebe que todo esse mecanismo faz funcionar a empresa de forma adequada. Mas... como você me perguntou, né? Os projetos não eram feitos dentro de casa, eram todos terceirizados. E a gente começou a perceber, mais ou menos isso em torno de 2016, 2017, que a nossa tecnologia urbanística, aquilo tudo que a gente criava de novidade, né? Porque nós sempre fomos muito assim, né? Na empresa. Os profissionais terceirizados levavam para a concorrência assim instantaneamente. Então você não tinha um diferencial competitivo interessante. Então hoje o que nós fazemos? Tudo que tudo que é possível a gente faz dentro de casa, mas tem momentos que você está assoberbado, aí você traz um profissional de fora e é bom também. Porque Traz também outras traz o que- visões, oxigena o processo, entendeu? Sim. Então, direto, a gente tá, um dos eventos que a gente vai muito, né, o Complan lá Sim. da Adit, o Complan ajuda a gente bastante nisso, Sim. né? Aí, às vezes, o pessoal fala assim, mas eu vou lá, tudo que tá acontecendo lá, eu já vi. Falei, não é bem assim, não. Vai lá que você vai ver coisa diferente, né? E outra, se você já viu, você pode falar assim, nossa, nós somos bons pra caramba, hein? Nós estamos no caminho certo, É né? isso aí. Que legal. E assim, obviamente, muitos anos de história, né, tiveram vários desafios e aprendizados, assim. Quais foram os principais que você pudesse elencar desde esse momento que você assumiu como CEO, que foram grandes aprendizados aí, até mesmo para inspirar e ajudar os loteadores que estão nos ouvindo nesse momento? Uma questão muito séria com os loteadores é justamente, às vezes ele não quer abrir o bolso, né? Vamos falar assim, abrir a carteira. É perfil do loteador. O loteador é assim mesmo, ele é muquirana e tem que ser muquirana, porque o negócio dele é de muito longo prazo. Se ele gastar à toa, ele não chega lá no final do projeto. Entendeu? Sim. Então, essa é uma preocupação eterna E a nossa. conta dele sempre assim, esse dinheiro eu posso gastar no asfalto, no meio-fio, no muro. Só que sempre, é assim, ó, nós aprendemos também que todos os projetos sempre vai ter um item a mais que você tem que pôr, um item que você não previu, uma legislação que mudou no meio do caminho. É um prazo muito longo. Então a gente tem uma certa gordura nas viabilidades consideradas para isso. Né? Então isso ajuda também, e isso ajuda a profissionalizar. O dono da empresa já está preparado para aquilo. Então eu vou fazer um empreendimento novo, o caixa já está preparado para aquela viabilidade do jeito que eu montei ali. Se algo começa a não dar certo no meio do caminho, você tem que fazer esse ajuste e às vezes você demanda um pouco mais de capital. E aí os aprendizados vêm aí, né? Primeiro, o loteador tem que abrir o bolso e estar preparado para o número mais coerente, mais correto com o loteamento que ele está desenvolvendo. Segundo ponto, não basta só isso. Vai ter momentos que você vai ter a economia afundando e aí a sua venda que você tinha projetado, sei lá, 40%, você vende 20%, e aí, da onde vem o resto do dinheiro? Porque parte da viabilidade, o dinheiro vem do próprio caixa da SPE que você está montando ali, que está vendendo, né, naquele início. Então, isso ajuda o processo a funcionar. Você tem um valor a descoberta muito menor. Difícil de cravar. Então, o fato de você ter essa dificuldade, e o nosso negócio é complexo, porque eu não tenho financiamento de banco para nada, eu não tenho financiamento, isso para produção, né? Vamos falar assim, que é obra e tudo mais. Eu não tenho financiamento do meu cliente, eu também tenho que financiar o meu cliente. Então, eu vendo a prazo, sou eu que estou bancando essa venda a prazo. Tudo bem, estou ganhando juros, correção, mas sou eu que estou bancando. Aquilo podia estar no caixa para poder pagar as contas. Então, é uma coisa que você receberia agora, você vai receber lá na frente. Então, como é que você ajusta, né, esse fluxo de caixa? Então, esse é o segundo ponto primordial. Você tem que estar preparado para as adversidades, né? Como? Pera um pouco. Eu tenho diversos aspectos hoje que você pode usar. Eu tenho lá a minha carteira de recebíveis. Eu posso fazer um CRI da carteira de recebíveis? Até posso. E ele fica pensando assim, eu posso, imagino que eu vou fazer, tal, coisa que vai ser fácil. Não é. Nada é fácil, né, Nada no mercado é de fácil. loteamento. A própria ITV chegou num ponto agora que nós fizemos nós nunca vendemos carteira. Mas esse ano nós fizemos um negócio com a Galápagos e aí fizemos uma parte da carteira de recebíveis, um CRI com eles. Por quê? A gente precisava disso? Não. Para a ITV eu não precisava disso. Mas a gente optou por fazer para aprender o processo. Porque é complexo. Uma coisa que a gente previa em 3, 4 meses, durou 9 meses.
É uma gestação, né? É. Você precisa do dinheiro antes, como é que faz? Para a obra? Para de vender com isso? Perde credibilidade com o cliente? Percebe? Então você tem que estar o tempo inteiro, o loteador com o bolso aberto, a estrutura de capital bem montada, para que você, nas adversidades, consiga realmente dar sequência no projeto. E falando em viabilidade, quando você está fazendo a viabilidade, você considera que aquele dinheiro que você é aportado estaria aplicado uma taxa de juros hoje de 15%? Então isso, né, é bem tendencioso aos investidores deixar o dinheiro aplicado. E você já fez uma viabilidade considerando fazer antecipação e conseguir fechar a conta com antecipação? Nós já fizemos isso, mas não contamos com isso. Entendeu? Sempre a gente fala que as nossas viabilidades elas têm que ser sempre pessimistas, né? Tem aquela história pessimista, realista ou otimista? Isso. Não, a nossa é sempre pessimista. Às vezes a gente até tem problema com isso, porque eu vou captar uma área nova, eu mostro para o terreneiro o pessimismo. Falo, ó, o pessimista é esse aqui, na pior das hipóteses você ganha isso aqui. Aí o cara acha que a gente está dando menos dinheiro para ele. Eu falei, não, esse é o pessimista, lembra? O otimista, isso aqui pode subir até 30% de resultado. Eu não posso garantir. Mas eu não posso garantir isso. Agora, o mínimo lá a gente até consegue garantir, que é diferente. Então, as viabilidades montadas nesse formato que você está falando funcionam muito bem para incorporação. Por quê? Porque os prazos são mais curtos. Os nossos prazos são muito longos. E aí você tem um nível de incerteza muito alto. Quando você tem um nível de incerteza muito alto, hoje a situação do financiamento ou do CRI ou dos recebíveis é uma, daqui 4, 5 anos é completamente outra. Como é que você faz? Entendeu o problema? E a curiosidade, as empresas que fazem essa antecipação, até qual prazo que elas compram? Por exemplo, se eu financiei em 180 meses, elas compram 180 meses ou elas têm um limite ali menor de prazo? Então aí vai depender, né, de caso a caso. Tem fundos que têm certas prioridades, aí depende das prioridades dos fundos. Normalmente, o que eles gostam? Os curto prazo, né? Que é aquilo que é de 12 a... sei lá, até 30 meses, 36 meses, 50 meses... Essa que nós fizemos agora, eles pegaram uma fatia, justamente mais ou menos isso, né? O inicial e o final, eles conseguiram chegar em alguns contratos até 80 meses. Mas aí é uma decisão, né, do próprio fundo que está comprando ali. Agora, tem um outro detalhe. A carteira de 120 meses, que era a nossa carteira normal, né? Ela tem um nível de inadimplência muito baixo. Então, o fato de você ter um nível de inadimplência muito baixo também melhora o rating, né, e o desconto que você vai ter. Também da marca, né? O quê? Desculpa. Credibilidade da marca Sim, também, tudo isso conta. né? Tudo isso conta. Você vê, em seguros, por exemplo, de obra, a gente tem um rating muito elevado, com isso eu tenho uma taxa muito baixa. Então, eu aplico hoje muito seguro de obra, né, para a garantia lá que tem que ser dada na prefeitura. Então, fazer a viabilidade nesse formato aí é complicado nesse sentido, entendeu? Agora, se eu tenho uma incorporação, sei lá, aprova em 6 meses, 1 ano no máximo, aí já inicio a obra, eu já sei que a obra é 36, dificilmente vai atrasar muito. Pô, é muito quadradinho, né? Fica mais fácil do cara fazer esse processo. Nosso mercado é um desafio mesmo. E tem mais. Nosso negócio, onde você consegue financiamento na carteira? No recebível performado. Tem mais essa, o cara ainda exige isso. O que é o recebível performado? É assim, ó. Eu lancei, vendi, mas a obra não está pronta. Esse recebível ele não quer. Ele só quer depois da obra pronta. Ele quer depois da obra pronta. Não precisa mais não, Não é fácil. Resumindo, ele quer só a parte boa, né? Quem briga muito por isso é o Eduardo Scopel. O Eduardo Scopel direto, ele vai nos eventos e fala, vocês só querem a fatia boa? É que é 36 meses. Desse jeito? É que é 36 meses, que é realmente o prazo que eu preciso ali. Mas hoje está começando a surgir alguns fundos de financiamento de obra. Tá tendo algumas coisas aí. A profissionalização das loteadoras também, porque também o mercado nosso era muito caseiro. Exatamente. O cara chegava a poder ver os contratos, também, o banco até queria, mas na hora que chegava, esse contrato seu tá totalmente... Ele não tem poder jurídico para mim poder comprar. Tem isso, ele. tem que preparar. Olha a questão de processo. Desde o contrato inicial que eu vou registrar no cartório, para depois começar a vender e assinar com o cliente, tem que estar tudo isso previsto. Os nossos sempre... Imagina, nossa empresa sempre, desde que eu entrei, tem contratos previstos com essa situação. Tem registro de compra e venda, né? Porque existe o contrato de compra e venda e existe o contrato de alienação fiduciária. Isso. Desde 2014, a gente só faz alienação fiduciária. Então, eu já estou com tudo isso também. Que mais? Eu tenho uma análise de crédito do cliente muito bem definida, com regrinha, com tudo certinho. É quase como se fosse um compliance, né, no negócio.
E aí nós chegamos no fundo e achamos que a coisa ia ser rápido. Tá tudo certinho. 9 meses para a coisa acontecer. Então Entendeu? não é tão simples, Não né? é tão simples. Dá um alô pra Kelly aqui, você viu, né, Larissa? É, Tudo que a Kelly falou com a gente, para a empresa conseguir chegar nesse ponto de vender a carteira, precisa atender todos os requisitos que ela falou fazer que todo um trabalho antes. é seguro para a empresa, né? Acabou complementando o episódio da Kelly, né? Verdade. E aí, falando um pouquinho sobre essas dores do crescimento também, e até voltando um pouco na questão de cultura, como que é para uma empresa tão antiga manter a essência da empresa passando por gerações que vai mudar muitas pessoas, e, enfim, que tem esse ciclo natural, né? Apesar de ter uma baixa rotatividade na empresa, como que faz para manter? Porque a gente vê muitos loteadores tendo essa dor, né? Assim, comecei a crescer e aí o que era meu diferencial, que às vezes era uma qualidade de atendimento, eu não consigo manter, o que era o processo que eu tinha feito ali, eu não consigo fazer. Ajuda esses loteadores. Vamos lá. Quando a empresa está pequena, é fácil, né? Que é o dono que está ali, o filho, É fácil a resolver. filha. Não, tá resolvido aqui, já tá. Não é assim? É. Resolve tudo ali numa canetada e tá resolvido. Nem numa canetada, às vezes só numa ordem que ele deu, resolveu, né? Quando a empresa começa a crescer, você começa a ter uma perda de comunicação entre as faixas, né? Os níveis, né? Dentro da empresa. Você começa a crescer níveis também. Não adianta você achar que você vai crescer e vai continuar com os mesmos salários. Já começa por aí. Não dá. A conta não fecha. Por quê? Você precisa, principalmente durante o crescimento, de pessoas mais flexíveis, que entendam que ontem era assim, hoje é diferente. Uhum. Então elas precisam mudar também. Aí tem todo um processo de aculturamento para isso. A gente brinca, né? Eu tenho um RH hoje de 2 pessoas. 2. Isso porque a gente acha que tá demais já, tá? Nós estamos fazendo, inclusive, um trabalho que periga esse número aí se estabilizar e máximo chegar em 100 pessoas dentro da empresa e não vai passar disso. Mas assim, é um RH muito mais DP do que RH. Ele é um RH em que sentido? Ele dá apoio, faz uma série de processos com os funcionários, mas a parte de treinamento, a parte de aculturamento não dá para ele fazer. Não tem braço para fazer isso. Então a gente terceiriza isso com alguns profissionais. E aí são cursos específicos, coisas específicas que a gente vai identificando e vai fazendo. Então isso ajuda no processo de aculturamento. Outro problema é, como eu falei, a comunicação. Você cresceu. Antes o cara estava ali do seu lado da mesa para você resolver a situação. Agora não, agora ele está no outro prédio, ele está na outra cidade. Como é que você faz isso? Então você tem hoje ferramentas que ajudam nesse sentido, mas, de novo, aculturamento. Então nós temos lá hoje reuniões, por exemplo, que são obrigatórias. Toda semana eu faço uma reunião com os meus gerentes gerais. Eles fazem antes dessa uma reunião com os coordenadores e alguns funcionários deles. E os coordenadores, pós essas 2, fazem uma outra com os próprios funcionários. Toda semana. Para que isso? Porque esquema, tem né? a noção do que aconteceu aqui em cima na cadeia produtiva tem que disseminar em toda a base. Entendeu? Essa é a grande dificuldade. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande com o millennial aí, né? O millennial. Né? Os pessoal, às vezes, eu tava ouvindo... Geração Z. Geração Z. Tava ouvindo uma reportagem, o cara falando o seguinte, antigamente a gente ia lá e conversava com o chefe, né, e perguntava sobre o emprego, assim, bem simplório, né, ele é que colocava toda a situação. Acho que foi o Caio Esteves que falou disso, foi? Sim, e hoje hoje é o contrário. É o contrário. A gente entrevista, tipo assim, quem tá querendo emprego, que entrevista o empregador, né? Olha que situação. Para ver se a empresa tá dentro da cultura que ele quer. Na pois cultura, é. E aí você para e valores, pensa, peraí, como eu até ouvi ele falar, mas tá certo ou tá errado? Não tem nem certo nem errado, é assim. Né? Agora mudou. Né? Então a gente tem que aprender que mudou também. Mas eu tenho que aprender que aquela pessoa tem que ter determinados valores básicos que eu vou conseguir atrair para a empresa e eu vou conseguir fazer com que ele fique. Como? É ambiente de trabalho, é salário adequado, é benefício adequado, é trabalho remoto ou trabalho presencial, tem uma série de coisas. O próprio o escritório em si, a gente está reformando o escritório agora por causa disso. Né? O escritório em si, ele tem que estar bem adequado. Se vocês forem na nossa sede aqui da Rua Canadá, aqui nos Jardins, você vai lá, você fala, mas isso aqui é um ambiente de empresa? É um ambiente de empresa, é uma casa que, né, praticamente não precisa usar ar-condicionado, ela tem um pé direito de quase 4 metros de altura, construção antiga, né? Ali a gente adequou tudo, até a cadeira tem que ser ergonômica, tem que ser funcional, né, para a pessoa não ter dor nas costas, todo esse processo. Não, mas eu não quero trabalhar aqui, eu quero trabalhar ali no guarda-sol, ali fora, pode ir para lá, pode trabalhar lá, aí você tem que prover uma infraestrutura para isso. Então a gente vem
vem preparando a empresa desde que eu entrei, desde 2012. A partir de 2014, a gente nunca mais comprou desktop. A gente só comprou laptop. Por quê? Porque eu preciso de mobilidade. Eu não quero que a pessoa de aprovação fique o dia inteiro dentro do escritório. Pô, vai lá na prefeitura, vai fazer relacionamento com os caras da prefeitura. Vai lá conversar no cartório. Entendeu? Então, tudo isso é necessário. O engenheiro tem que estar lá na obra fiscalizando. Não, mas vem para o escritório uma vez por dia para poder fazer o que ele tem que fazer. Mas, gente, isso é processo. Né? E percebe que tudo isso é aculturamento. Tudo volta na questão do processo fazer parte da cultura, né? Isso. E dessa visão de olhar sempre para o processo e tentar melhorar ele também, né? E com tudo isso, você sabe qual é o maior nível de reclamação que a gente tem? Porque a gente faz pesquisa de satisfação com os nossos funcionários todo ano. Nessa última, foi feita acho que agora em julho, a maior reclamação, comunicação. Olha isso. A gente tem uma intranet, a gente tem todos os grupos de WhatsApp, os grupos de essas tecnologias novas aqui, todos os grupos formados, a gente tem os quadros de aviso, a gente tem o de metas agora, a gente está querendo colocar tudo digital, então em tempo real vai aparecendo ali as metas por departamento. Então, tem comunicação para todo lado. A gente vai na mesa do cara, faz as reuniões e ainda assim eles reclamam de comunicação. Que eu acho que é o desafio, né? E é o desafio das empresas hoje também, né? Porque é isso, quando vai crescendo, ainda mais que no mercado de loteamentos, igual a gente falou, como normalmente começa muito com o dono, é difícil ele sair também dessa questão de centralizar tudo nele, né? Aí ele quer saber até o que o cara lá da ponta tá fazendo, assim. E é uma filosofia importante, que o Mauro tem também, né, que é o atual presidente, ele fala o seguinte: eu não sei tudo, eu estou aqui para ajudar. Quem que sabe sobre essa parte de engenharia? Chama lá o fulano, é ele que tem que saber sobre isso. Né? Quem que sabe sobre o RH? É a menina do RH. E assim vai. Então, ele entende que ele não entende. Né? Nós não somos obrigados a saber tudo, não é assim? Mas nós temos que saber quem sabe. Exatamente. No mínimo isso. Tem a ver com a cultura, né? E orientar, né? Legal. E pensando agora em tecnologias, né? Assim, você falou muito que a sua chegada também trouxe mudanças aí, inclusive tecnológicas. O que vocês utilizaram e que vocês podem compartilhar aí também para o mercado que ajudaram vocês a ter diferença real em resultado, em processos, enfim, e até mesmo aquilo que vocês foram resistentes e se arrependeram de ter demorado a fazer também? É difícil, porque essas coisas mudam tão rápido, né? Sim. Essa é uma dificuldade que nós estamos percebendo hoje. Assim, tem coisas que nós obrigatoriamente tivemos que adotar porque não tinha jeito mais. Nós tínhamos um sistema de um ERP, né? Que controlava toda a carteira, controlava parte do processo. E toda vez a gente precisava de alguma customização, porque a gente sempre teve isso, né? A gente está sempre olhando lá para frente, tentando melhorar o processo. Porque eu sou de processo, né? Eu nasci em processo, então é o tempo inteiro a gente olhando para isso. Porque muda, né? Hoje é desse jeito que faz, no dia seguinte mudou. Quando você muda uma peça do processo, você tem que rever o processo inteiro. Eu brincava na minha época, desculpa voltar um pouco atrás, na minha época de Coelho da Fonseca, que eu tinha que chegar nos departamentos e olhar assim, mas espera um pouco, para você mandar informação para o outro departamento, tem esse formulário. Para que é essa informação aqui no formulário? Não sei. Mas você preenche? Não preenche. Parei de preencher, ninguém reclamou, eu mantenho assim. Aquela história, né? Por que você faz isso? Porque sempre foi feito assim. Então, isso é uma coisa importante. Você tem que, isso leva a uma consideração gigantesca dentro de um processo de empresa, né? Pô, o cara parou de fazer uma informação, a informação ia para um outro departamento, o outro departamento nem percebeu que aquela informação está faltando. Quando criou, tinha uma finalidade. Então, ou o processo está manco, né? Ou o formulário tá antigo, sei lá, tem que descobrir qual é a questão. Hoje a gente tem uma área de PMO dentro da empresa. Essa área de PMO eu tenho 3 pessoas e a gente acabou de trazer um profissional de mercado que é mais da área de tecnologia. Justamente por causa dessas questões que você está colocando, né? Como que a gente vai adotando as tecnologias e quais a gente está adotando. O que aconteceu? Então a gente optou por um ERP que eu tive que mudar lá no meio do caminho. O atual ainda não atende tudo que a gente precisa, porque o negócio de loteamento é bem diferente do resto do setor de imobiliário, né? Sim. Então, direto eu tenho customizações e eles demoram demais para fazer customização. Isso dá uma dor gigantesca na gente, que parte do processo fica manco. Então, isso vai atrapalhando o processo. Pô, eu tenho, sei lá, 1.800 contratos para administrar mês a mês. E aí? O cara pagou, não pagou, né? A prestação entrou, cadê a conciliação? Cadê todo o processo desse daí funcionando? Se o sistema não está ajudando, vai na mão. Como é que você faz 10?
sei lá, fiz um loteamento, eu tenho, sei lá, 200 contratos, 300 contratos, dá para ter que fazer na mão, né? Corrigir as parcelas? Agora, como é que você faz tudo isso em 1.800, 2.000, 5.000? Tem empresa que tem 10.000 contratos sendo administrados. Então, você tem que ter obrigatoriamente um sistema e não tem nenhum sistema que realmente faça a coisa 100% adequada. E aí, com base nisso tudo que a gente começou a ver no decorrer dos anos, eu comecei a trazer, primeiro, uma pessoa da área de PMO para entender processo, olhar processo dentro da empresa, desenhar processo e refazer processo. Então, é o tempo inteiro fazendo isso. Uma vez por ano, a gente senta e vamos rever os POPs. Né? Como é que estão os procedimentos operacionais padrão da empresa? Aí lá, olha, a gente tem por departamento, olha tudo, revisa com as pessoas, ajusta o que tem que ajustar. Em janeiro é a época de fazer isso. Que está mais calmo, então vamos fazer em janeiro, né? Até o momento de fazer. Conta. Como é que eu vou fazer isso em dezembro que está todo mundo correndo feito louco? Não dá. Percebe? Tudo é processo. Beleza. Aí começamos a sentir dificuldade, porque começou a ter muita coisa. Hoje a minha área de PMO deve estar administrando em torno de 87 projetos de ajustes e alterações dentro do fluxo da empresa. É muita coisa. Hoje a gente tem um controle, por exemplo, de aprovações. O controle de aprovações hoje está no Project. Essa é uma outra ferramenta que eu tive que trazer para a empresa, porque não tinha. Era assim, quanto tempo aprova um loteamento? O vento tá para lá há 2 anos. Não dá, né? A vida não é assim, né? Vamos falar de números reais. Aí você começa a botar isso num project, você começa a entender as correlações da aprovação. Tem processos de aprovação que são paralelos, eles caminham em paralelo, mas chega um ponto que ele depende de outra documentação, de um outro processo, que se não acontecer, ele não pode caminhar mais, então ele para ali. E aí você começa a ter inter-relações entre fornecedores externos, fornecedores internos, coisa que a prefeitura pede, que o cartório pede, que o documental pede. E aí você tem que juntar, né, essa gente toda dentro de um único processo. Quando a gente colocou isso dentro do Project, a gente começou a ter uma visão mais clara da coisa. Então o Project ajudou bastante. Eu acho que ainda não estou vendo nenhuma ferramenta para substituí-lo nesse momento. Mas já vou contar um pouquinho do que a gente está prevendo logo. Então, o Project foi outra. E aí a gente começou a enxergar o quê? Olha, um projeto de loteamento tradicional, um loteamentozinho ali, um pedaço de bairro, 300 lotes, 500 lotes, ele tem em torno de 400 atividades dentro do Project, que essas 400 atividades duram esses 5 anos aí de aprovação. Algumas prefeituras mais rápidas, outras mais lentas, tá? Uberlândia tá difícil hoje. Tá brigando com a secretária lá, mas vai dar certo. A secretária tá fazendo um bom trabalho. E aí, você começa a olhar e fala, pô, mas peraí, cidade planejada, como é que é? Cidade planejada envolve uma centralidade comercial, envolve incorporação, envolve os loteamentos abertos, loteamentos fechados. Não, mas aqui vai ter um esquema, não sei o que, de fachada ativa. Tá bom, mas aqui eu tenho uma mata, eu vou fazer um parque. Aí você começa a somar todos esses embrólios de coisas que tem que se interrelacionar, vai para 2.400 linhas de controle. Nossa Então, Senhora. a complexidade se multiplica quase por 5. Sim. Aliás, por 5, né? 6. Então, é complicado isso. Você tem que ter uma ferramenta que te ajude. Então, por enquanto, a gente está trabalhando com o Project nesse quesito. E tem outras ferramentas anexas que a área de PMO vem colocando. Mas, devido a todas essas dificuldades, como é que eu adapto? Como é que eu ajusto? Como é que eu faço? Na área de PMO, a gente contratou esse ano um profissional, como eu falei, mais ligado à TI. E aí ele dá todo esse apoio para nós, para a coisa funcionar. Em paralelo a isso, acabamos de contratar também uma empresa, que é a Mater & Co, não sei se você já conhece. O episódio saiu na terça-feira, ontem, do dia que estamos gravando, né, com o Rock. Dia 12, né? Dia 12 de novembro. Nós estivemos fazendo uma imersão da Adit na China, e o Rock estava junto. Eu falei, Rock, me conta direito esse negócio aí. Ele tá aqui em São Paulo hoje, Me conta esse negócio aí melhor, Rock. Assim. Rock, vamos fazer lá. Então, eu tô trazendo o Rock, ele começa o trabalho segunda-feira, eles estão começando o trabalho, que é um mapeamento primeiro. Como o nosso já está muito mapeado, talvez seja até mais fácil para ele essa primeira etapa. E depois vem uma segunda etapa de análise do que foi mapeado para dizer, isso aqui dá para usar inteligência artificial, isso aqui não dá, isso aqui é tal ferramenta, isso aqui é um outro caminho. Entende? E aí, com isso, a gente já está prevendo no orçamento do ano que vem justamente esses ajustes. E a ideia é a gente não aumentar o quadro ano que vem. Vamos fazer esse teste e ver o que vai dar. Vamos falar um pouquinho de terreno. Como que você avalia novos negócios?
qual que é o olhar de vocês também, né? Assim, porque com certeza numa empresa de muito tempo, muitas oportunidades surgem e muitos nãos também vocês têm que falar, né? É isso aí. Como que é? É assim, ó, muito tempo de história você carrega uma grande responsabilidade, né? Por quê? Você tem que olhar para o passado, ver o que deu certo e o que não deu certo, adaptar o seu processo atual, mas, de novo, você está olhando para o passado, né? Aí você tem que ajustar muitas vezes para o futuro, para aquilo que você quer e os objetivos da empresa. Quando a gente vê isso, a gente começou a fazer um trabalho de mercado para começar a vir áreas novas para a gente. Então, a gente tem hoje uma rede de corretores que fazem isso daí, mas, assim, eles apresentam a área, ponto. E aí, nós temos que fazer a análise. A gente nem, assim, de uns 4, 5 anos para cá, da pandemia para cá, a gente começou a medir exatamente essa área. Eu tenho uma pessoa que fica focada nisso, tá, da área comercial, e tenho um grupo interno que a gente faz, que é o Comitê de Viabilidade. O Comitê de Viabilidade, eu tenho desde o engenheiro orçamentista participando do comitê ativamente, a pessoa que faz a conta da viabilidade em Excel, porque a gente não consegue nenhum sistema que também se adapte ao que a gente precisa. Ainda não existe. Então virou um grande Excel gigantesco, eu tive que turbinar, a máquina dela pesa 5 quilos. Né? Não tem mobilidade até certo ponto, né? Mas é o que tem para hoje, né? E aí, quando você olha para tudo isso, a gente começa a ter... Nesse comitê tem umas 10 pessoas, tá? Marketing, arquitetura, engenharia, comercial, PMO, eu, e assim vai. E todo mundo tem voz ativa ali. Analisa-se as áreas que chegam e o comitê vota. Vamos seguir com esse estudo ou nós vamos parar aqui? Tem um critério já pré-definido? Isso, aí que eu ia chegar. Antes de chegar pra gente, essa pessoa da área comercial que faz a captação, a gente recebe em torno de 400 áreas por ano, tá? Nossa Não dá para E analisar fecha 400 áreas. Vamos lá, o cálculo é assim, ó, 400 áreas a gente recebe por ano em média. Dessas 400 áreas eu consegui analisar o máximo de 60 por ano. Dessas 60 eu consigo fechar de 3 a 4. Isso porque a gente escolhe muito. Tá? Por que eu escolho muito? De novo, tem a ver com o meu processo, onde eu quero chegar com a empresa, onde eu vou atuar. Então tem um filtro inicial que ele faz. Então o corretor manda, ele passa no filtro inicial. Preço de venda da região. Pô, se a região está vendendo a R$400 no metro quadrado, eu nem vou estudar. Não faz sentido para mim, porque o meu custo é maior do que esse. Né? E assim vai, tá? Tem região estilos de atuação, de produto também? A gente não pega, sei lá, chacreamento em área rural. Dificilmente não faço isso, não pegamos. Nós temos, por exemplo, às vezes um AAA, a gente não é bem o nosso caminho. A gente atua aonde? É da D, né, da classe D, até a B+, vai. Esse é o nosso range de produto aí, que a gente está trabalhando na barriga da pirâmide aqui, principalmente, né? O nosso grande produto sempre foi o Bem Viver, que a gente chama. O Bem Viver é um loteamento aberto, com um jeitão de fechado. E tem poucas entradas e saídas para ajudar na questão de segurança. E hoje a gente está agregando, inclusive, valores no Bem Viver, que é colocar o sistema de câmeras, de controle, aquele muro digital, né, que eles falam, que a câmera controla ali e tal, avisa um sistema de inteligência artificial que avisa o operador que está lá e que manda o cara para ver, quem que é esse cara que está aí? Interligado com a polícia, muitas vezes, aí tem a Sociedade Amigos de Bairro, que também participa do negócio para funcionar, porque o morador sabe quem é da região e quem não é, né? Sim. Um cara esquisito ali, se ele vem uma vez e o morador avisa o policial que já conhece esse morador, que está no mesmo grupo de WhatsApp deles, em 3 minutos ele chega. E chega a bordo do cara, e aí? Pois não, o que o senhor está fazendo aqui? Documento. Se o cara está mal intencionado, ele apresenta documento, não vai dar em nada e ele vai pirulitar. Na segunda vez que ele vem, ele recebe uma abordagem novamente da polícia, ele não volta mais. Aqui não dá para mim, não. Entendeu? Ele vai para onde tá mais fácil, né? E a gente procura dificultar. Então vocês avaliam também o estilo do projeto, né? Para chegar numa vocação, coisa... a gente chama de vocação do projeto. Por quê? Porque não faz muito sentido. Eu não quero fazer um loteamento industrial, por exemplo. Eu até vou fazer, mas se ele faz parte de um todo que faz uma lógica pra gente. Senão, não. Senão, não vou fazer. Eu estou vendendo o último lote de um loteamento desse tipo aqui em Itapevi. Era um projeto que nasceu como residencial, mais uma pontinha industrial. O que aconteceu? Veio uma série de legislações no meio do caminho, mataram o projeto. Nossa mataram. Senhora. Só sobraram 200 mil metros de um projeto de 800 mil metros.
Até tombamento de Condefat o projeto sofreu, tá? Que isso? Durou, esse foi o nosso recorde, 11 anos de aprovação. Nossa De aprovação. Senhora. Aí você lança, vende. Hoje eu tenho um último lote para vender, a infraestrutura já está entregue totalmente e segue o baile. Mas é assim, faz parte. Então, projetos desse tipo a gente também não quer muito, a gente evita, a não ser que seja um excelente negócio, passe nos outros critérios financeiros e tal. E assim vai, tem uma lista de coisas ali. Localidade, eu não vou captar nada, não vou captar um loteamento de 300 mil metros quadrados, sei lá, numa cidade que eu não atuo. Não faz sentido para nós. Ah, não, mas eu não atuo nessa cidade, mas o loteamento tem pelo menos, o terreno tem pelo menos 1 milhão de metros quadrados. E passa nos outros critérios. Opa, aí eu já vou olhar. Porque aí compensa eu colocar uma regional lá. Entendeu? Então nós temos esse tipo de situação. Hoje nós temos 5 estados: São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Alagoas e Pará, onde nós estamos atuando. Nossa, é bastante coisa. E até mesmo uma pergunta que não estava aqui, mas muitos loteadores têm dúvida se deve ou não expandir. Quais são os indicadores para isso? Se é o momento, o que você diria como CEO, né? Que são as características de quando você está realmente preparado para uma expansão geográfica. E os cuidados, né? E os cuidados, Então, a expansão, 2 tipos de expansão, tá? Primeiro, o crescimento simples da empresa. Vou crescer, eu trabalho numa cidade e vou aumentar ali. Primeiro é capital, né? Loteamento demanda capital. Né? Não é porque eu quero que eu vou fazer e que vai dar certo. Não é assim. Olha, gente, de todos esses anos de empresa, 2 projetos somente na empresa, a gente não precisou colocar capital. 2. Isso é muito pouco. Né? Se você analisar num range grande de projetos, é pouquíssimo. É uma sorte que deu que naquele lá você não teve que pôr capital, porque foi um sucesso gigantesco, estrondoso de vendas, você gastou muito pouco no início e o dinheiro que entrou muito mais à vista para você poder fazer obra e seguir a vida e não ter que pôr dinheiro. Isso é uma raridade acontecer. Se o loteador está pensando em crescer dessa forma, Deus pesa nisso. Essa não é a realidade. É difícil, né? Pode acontecer, deu sorte, sei lá, mas não é, o normal não é esse. Então, capital é o primeiro passo. Segundo passo, aí, tá bom, é só nessa cidade que eu vou crescer, eu consigo atuar na Zona Sul, Zona Norte, Leste, Oeste, consigo? Tem uma outra questão aí, você precisa ver se ele consegue. Geralmente consegue, porque a empresa dele tá ali, a proximidade, né, para resolver os problemas e tudo mais. Esse é o segundo passo. Ah, não, regional, aí complicou. Aí agora eu tenho que atuar em 2 cidades diferentes. Eu tenho o mesmo pessoal para atuar em 2 cidades diferentes. Só a logística de ida e volta, já, o cara perde o dia. Então uma coisa que ele faria na mesma cidade em 2 horas, ele vai fazer em 1 dia, já em outra cidade. Isso que está bem próxima, tá? Por exemplo, Uberlândia e Araguari. A gente tem projetos em Araguari. Toda vez que tem que resolver Araguari, perdeu a tarde ou amanhã. E a 30 quilômetros, tá? É assim que funciona. Ah, não, eu vou rodar 100 quilômetros. Aí, certeza que você perdeu o dia inteiro mesmo. Aí, eu vou rodar 300 quilômetros. Olha o problema. Aí, 3 a 4 horas de ida, 3 a 4 horas de volta. Quanto ele vai conseguir trabalhar lá? E que eu vejo muito erro o loteador vai, lança o produto, tá em obra e não tem nenhum escritório pro cara que comprou poder falar, me dá o boleto aí. Esse é outra questão. Nós estamos falando só, por enquanto, da aprovação. Depois que você fez a aprovação, você tem o lançamento, que tem que estar em cima. Você tem a obra, que tem que estar em cima. Você tem o pós-venda, que tem que estar... Hoje a gente tem um pós-venda que não fica localmente, tá? Ele só vai localmente se tiver realmente algum problema sério, precisa ir lá. Mas é raridade, porque, de novo, como o processo inteiro tá mapeado, inteiro, a gente resolve... Até o cara não consegue pagar. Cara, já negocia, já tenta resolver e próximo. Tá aqui seu dinheiro de volta, me dá aqui o lote, eu vendo, não tem problema. A gente já faz isso, né? Então, essa área, ela pode trabalhar à distância, a minha área. Eu tenho um nível de reclamação hoje 0. Se você entrar na internet, pode pesquisar aí. Né? Tem empresas que têm 3.000 reclamações, a gente tem 0. 0 mesmo. Isso é muito bom, né? Tem um ou dois ali que falam, eu não... Milagre. O cara não fez do jeito que eu queria. Acontece, né? Ninguém é 100%, né? Mas o nível é 0, realmente. Então, tudo isso vai contando dentro do processo. Ele quer crescer, ele tem que considerar todos esses fatores. Olha um problema para nós. Eu vou fazer um loteamento em Ribeirão Preto. Caramba! Ou é voo, ou é carro, né? Para sair daqui de São Paulo, a equipe de aprovações. São 2 dias. Porque aí é um dia para ir, resolver as coisas, aí já não consegue voltar, já tem que voltar no outro dia. A depender do voo, não dá. É um voo de... Você gasta 3, 4 horas, né? Entre sair do escritório até chegar lá na fonte que você precisa resolver. Então, é complicado.
Então, certas distâncias atrapalham a gente também, mas quando eu tenho uma área maior, aí justifica, porque eu estou indo para fazer 1, 2, 3 loteamentos. E aí tem um outro aspecto. Eu vou sair daqui de São Paulo, vou fazer um loteamento, sei lá, em Quixaramobim, lá sei lá, no Nordeste. Aí eu vou mandar uma pessoa para lá para arrumar as coisas no dia a dia? Não consigo. Então eu tenho que ter um escritório local. Aí quando você faz isso, você já aumentou o teu custo. Aí você tem que considerar isso na viabilidade. E não é só para aquele período, é para o período inteiro e depois o restante final. Então você tem que considerar todos esses custos. Custo e operação, assim, de gestão também, né? Porque uma coisa é gerenciar um escopo menor. Aqui, é o que a gente falou da dor do crescimento, né? Outra coisa é eu gerenciar a comunicação de uma pessoa que está horas de distância, numa cultura diferente também de cidade, né? Mas é que assim, isso foi uma escolha nossa, né? Foi uma escolha, Pode ser né? que alguém escolha diferente. Passa primeiro, talvez, pela visão, né? Assim, O que você quer, né? Porque vão ter outros problemas aí também, isso aí. né? Tem que avaliar tudo isso. Vamos falar não é fácil, tá? Não é uma vida fácil. Não vou mandar uma geladeira pra lá e tá resolvido. Não é assim, não. Vamos falar um pouquinho da área comercial. A gente falou da área administrativa. Como vocês atuam lá no comercial? Equipe própria, terceirizada, depende do produto? Como eu falei para você, nós somos controladores. Nós não somos, muitas vezes, os executores de ponta, né? No comercial, a gente executa um pouco mais, a gente avança um pouco mais. Eu tenho hoje uma estrutura bem enxuta, comercial interna, que envolve o comercial propriamente dito, que cuida lá dos plantões, que fecha os negócios, né, a parte de negociação toda, e a parte burocrática do comercial. Eu tenho uma área de marketing interna, que nós chegamos à conclusão que valia mais a pena ter interno do que ficar terceirizando também, que era outro problema de fuga de expertise. Né? Mas quando precisar de uma empresa para poder trazer o oxigênio, aí eu faço. Chama a gente. Vou lançar um lá Chama em a gente. Alagoas. Pô, eu Chama não sei Megali. direito a cultura local. Preciso criar um produto, preciso fazer isso, fazer aquilo. Foi criado tudo isso através de uma empresa terceirizada. A campanha inteira tá montadinha, prontinha para isso. Entendeu? Então isso a gente faz, terceiriza. E oxigena, e trouxe novas ideias que a gente usou em outras coisas. Isso, legal. E depois disso tem a área de relacionamento com o cliente. Então o comercial nosso está focado nisso. Na ponta de lança lá, que fica lá no plantão efetivamente, muitas vezes eu tenho só um coordenador. E fora isso eu tenho todas as imobiliárias locais e uma empresa de estratégia comercial, que atua em conjunto ali e ajuda a fechar também. Então é assim que a gente está trabalhando hoje. Né? Essa é a minha área, eu vou fazer as perguntas. Claro. E é difícil, viu? Porque essa história de você ter corretor próprio é complicado. É bem Você complicado. tem que ter um joguinho não é de cintura fácil. com o mercado. A gente sabe como é que é. Queima o filme. Total. E pode fazer. E o produto que continua vendendo, independente da época, existe algo atemporal no produto de lote que realmente a gente viu na pandemia, né? Os lotes em condomínio fechado, as chácaras, que teve um aumento de vendas. Você também observa algo temporal que também influencia muito Atemporal, né? É atemporal, que influencia muito na... Vamos lá, até pouco tempo atrás a gente percebia o seguinte, para nós era normal, né, a infraestrutura toda do loteamento seja aberto ou fechado. Água, luz, esgoto, meio fio, né, asfalto, tudo isso para nós isso é o básico, né, de Sim. loteamento. Mas a gente ia em cidades do Nordeste, por exemplo, não tem. Não, em Minas mesmo. O cara às vezes, em Minas. Não entrega nem O cara básico. conseguia lançar sem asfalto, aí você, meu Deus, como é que é isso? Você não vai entregar o asfalto? Não vou. Não vai entregar o esgoto? Não vou. Falei, caramba, mas não tá na sua diretriz? Não tá. A prefeitura não exigiu. Hoje em dia, acho que Menos, né? 99% das prefeituras estão exigindo isso. Então, isso virou commodity. Isso é básico de qualquer loteamento. De novo, isso é custo. E esse custo vem aumentando e vem aumentando num ritmo alto. Nesse momento, o que aconteceu? Geralmente você tem assim, né? O custo sobe, mas o preço de venda acompanha. Nesse momento, o que aconteceu? O custo subiu, o preço de venda estagnou. Então, nós estamos hoje com margens muito apertadas. Se o preço de venda não subir, a gente vai ter que parar de fazer loteamento. Vai começar a dar prejuízo. Então, esse é um ponto complexo aí. Mas, desculpa, agora eu fugi da sua pergunta. Atemporal. Então, isso é o básico, né? Aqui nós estamos falando do básico. Isso para nós é padrão de qualquer jeito. Onde é que muda para nós, que melhora o nosso processo? Desenho do loteamento.
o aproveitamento de áreas, né? Porque afinal de contas você não vende poste, você não vende rua, você não vende praça, você vende ALV, área de lote vendável, né? Então, sei lá, você tem 500 mil metros, você vai vender 250 mil, num aproveitamento de 50%. Então, é ali que você vai ter o rendimento da grana. Mas, ao mesmo tempo, nas áreas que você normalmente não vende, ali a gente veio começando a colocar certas coisas para gerar valor. Primeiro, o valor é localização. Né? Então, vem de novo lá o critério do processo desde o início da escolha de área, né? A localização conta demais, porque é muito difícil você pegar uma área que não é óbvia, ela é mal vista, O esforço é maior, né? e transformar aquilo num bom negócio. O esforço, até em termos de marketing, que é a minha área, é muito bem maior. É muito maior. Então, a gente faz isso, né? A gente olha os critérios desde o início. A área que está fora do perímetro, que eu tenho que botar para dentro do perímetro urbano. Putz, isso é embrólio na face da terra, complicado, né? Então, são coisas que complicam. E aí, você vai para o loteamento tradicional que a gente faz, e o que a gente começou a fazer, que para nós a gente entendeu que faz sentido colocar. Gente, não é porque é para pobre que é ruim. Pera lá. Né? Que é uma coisa que as pessoas têm que perder também, né? Exatamente. Eu faço loteamentos, assim, eu não faço Minha Casa Minha Vida. Não atuamos nesse segmento de jeito nenhum. A gente atua naquele segmento do cara que tinha um apartamentinho do Minha Casa Minha Vida, uma casinha do Minha Casa Minha Vida, cresceu na vida e começa a comprar um lote para fazer a casinha dele. Esse é o nosso cliente. Então, aí eu atuo. E aí esse cliente, ele cresceu, ele começou a mudar a cabeça dele. Então, ele quer algo a mais. Não é um simples lote no meio do mato. Eu vejo muito hoje aí, você vai em bairros mais periféricos, cara, tem um restaurante japonês, a É barbearia isso aí. tá... Conceito. Tem uma que ter experiência. conceito. Então, assim, o cara, uma barbearia da periferia tem experiência, e a gente quer vender loteamento sem experiência nenhuma. Olha um negócio atrelado àquela questão que eu estava falando dos artistas. Né? Sim. A gente contratou uma artista local lá de Uberlândia, dei uma verba para ela e falei assim, olha, a gente vai colocar uma escultura em cada loteamento. Pobre, médio, alto, padrão, não importa. Nós vamos colocar uma escultura. Essa escultura ela tem que ter alguns pré-requisitos que você tem que me ajudar a desenhar. E ela desenhou e a gente chegou hoje nos 4 modelos de escultura que a gente aplica mesmo nos loteamentos de baixo padrão. Que são os bichos temáticos que a gente colocou lá. Que assim, tem uma formiga, tem outro que é um tatu, tem outro que é um jacaré e um outro que é um lobo-guará. Esses 4 bichos, claro que para cada loteamento vai só um. E ele além de uma escultura, né? Você está levando arte para aquela localidade, ele está numa praça, ele está com bancos em volta, ele está com área de contemplação, jardinagem e tudo mais. E ele está também com uma parte cultural. Então tem uma placa lá, como é que esse bicho vive? Por que aqui tinha uma formiga? Por causa disso, daquilo. Nós descobrimos numa área nossa que existia uma das 3 formigas polinizadoras do mundo. Sabia disso? Só existem 3 locais no mundo que tem formiga polinizadora. A gente sabe que a abelha faz isso, né? Mas nós descobrimos que lá tinha uma formiga que fazia isso. E aí adotamos isso. Por sinal, é uma área da Igreja Católica. Nós tivemos que fazer uma aprovação no Vaticano. Que legal! Essa é uma novidade. Então a gente coloca os bichos temáticos. Além disso tudo que eu falei dos bichos temáticos, eles são também um playground. Legal. Pra quê? Porque tem que ir lá, na escultura não é só pra contemplar, tem que ir lá, mexer, subir, o lobo-guará é um escorregador, você escorrega, o tatu é um trepa-trepa, você chega lá às 5 horas da tarde, tem 10 moleques pendurados no trepa-trepa, entendeu? Então, são coisas que geram um pouco do placemaking, mesmo você sendo um loteamento comum. Mesmo é porque muita gente às vezes vê esses projetos grandiosos e não pensa que assim é possível adaptar dentro da realidade, óbvio, isso aí. né? Óbvio, dentro do VGV, respeitando todas as margens, mas assim, é possível. Só que aí também eu volto lá no início do episódio. Também tem que abrir um pouco o bolso, né? Porque o loteador normalmente não quer. O loteador é muquirana, ele não quer abrir o bolso. É normal, faz parte, mas ele tem que pensar o seguinte, ele vai deixar um legado ou não vai? Ele vai fazer o institucional para que no próximo loteamento as pessoas falam, não, esse aqui eu vou comprar porque eu sei que é diferente. Que é da ITV. Eu acho que essa gente, mensagem, qualquer lançamento né? nosso em Uberlândia, porque a gente tem uma história grande da empresa de lá, né? Qualquer loteamento nosso, 30% da venda acontece com ex-compradores. Olha que legal. bom. É muito alto esse número. Mas por quê? Porque a gente sempre está pensando no próximo, no próximo e no próximo. Entendeu? Então faz sentido, né? Que legal. A gente está aproximando do fim já, acredita? Que pena que tem um tanto de perguntas. Tem um tanto de pergunta. Escolham. Façam suas escolhas. Você quer fazer mais alguma, Mayra? Vamos falar do loteamento
Qual? que não vendeu 100%. Ah, tá. Quando não Aí vendeu. isso é sempre ruim de falar, né? É, ele quer a mais difícil, né? Aquele que, assim, Qual que é a receita? fracassou, mas eu tenho que vender. É assim, É ó. Não tem receita. Início de conversa, Sabe não qual é a espere receita? milagre, Não tem né? receita. Vamos lá, não espere um milagre porque é difícil de acontecer. Pode acontecer? Pode. Mas nós tivemos situações assim, sim. Eu vou dar um exemplo. Em 2015, nós tínhamos acabado de lançar um loteamento, ficamos 3 meses vendendo bem o loteamento, porque assim, nós não gostamos de lançar e vender tudo no lançamento. A gente acha que deixou dinheiro na mesa quando isso aconteceu. Por quê? Porque eu vendi barato demais. Eu podia ter vendido mais caro, não é? Sim. Então, a nossa projeção é para venda em 2 anos. Então, eu começo com um percentual de vendas, depois eu vou indo com o loteamento e eu vou ganhando preço ao decorrer do caminho. Por quê? Porque geralmente eu tenho outras fases. Se eu já levar o preço no topo, a próxima fase vai ser complicadíssima de vender. Porque não vai ter valorização a primeira, o cara não compra na segunda. Sim. Então, a gente tem que deixar um pouco de dinheiro na mesa para alguns compradores ganharem dinheiro. Quem entrou no início e acreditou na Isso gente. é parceria, né? Não é? Sim. É a parceria. E aí, então esse loteamento ele decolou, ele vendeu acho que 30%, 40% nesses 3 meses iniciais, que estava bom, a gente já estava feliz com isso, e depois vem o segmento normal de vendas, e de repente vem o impeachment da Dilma. Nossa. Rapaz do céu, quando veio o impeachment da Dilma, sei lá que diacho que deu no mercado, que ninguém comprava lote. Não, foi a crise de 2016. Foi uma crise né? doida. E aí nós começamos a vender entre 1 e 5 lotes por mês. Sem falar nos extratos, né? Não, o distrato até que foi baixo. O distrato não foi um problema. O que foi problema realmente foi a continuidade da venda, a velocidade da venda. Ela não estava numa velocidade adequada. E, olha, nós tentamos todas as técnicas que você pode imaginar. A gente tem uma verba de marketing pré-estabelecida com o terreneiro desde o início, né? Nós chegamos num ponto que ainda tinha em torno de uns 100 e poucos lotes para vender, que eram 500 lotes do total, e que a verba acabou. E aí, terreneiro, o que nós vamos fazer? Porque já fizemos de tudo, já fizemos promoção de tudo que é tipo, jeito e maneira que você pode imaginar, mexemos em preço, como é que é? Compre um, leve outro. Indica um vizinho, indica um amigo. Tudo que você imaginar, nós pusemos lá. E a coisa não ia. Aí, um pouco antes, né, de acabar essa verba de marketing, nós fizemos um esquema onde o nosso pessoal de fechamento de vendas começou a ficar no plantão. Aí eu contratei algumas pessoas nossas que ficaram lá. Isso já começou a dar uma certa atração, melhorou um pouco. Porque é diferente, né? Você tem um corretor que ele tá lá no mercado vendendo tudo, ele não dá foco naquilo. Então nós começamos a ter isso. Por início é importante, mas depois para manutenção é complicado. É complicado na manutenção. E tem uma outra questão. Se você rouba um pouco da comissão do corretor, aí que ele não vai dar vazão para essa venda. Isso. Então ele dá preferência para vender outra coisa. E aí a gente teve que fazer isso na própria verba de marketing. Então roubamos a verba de marketing para isso. O marketing sofre. Dançou o marketing. A gente sofre. E aí no final, quando ainda tinha uns 100 lotes que chegamos nesse momento, veio a pandemia. Nossa. Aí que legal, né? 2 meses e meio a 3 meses sem vender nada. A gente agora ferrou de vez, né? Mas chegou a pandemia, né? Só que Mas chegou aí a pandemia. Que E surpreendentemente. aí, de repente, em 4 meses, zerou o estoque restante. Virou ouro, né? Virou ouro. Então, a resposta é que não tem segredo, né? Não tem segredo. É resiliência, é continuar botando dinheiro, dicas, não tem milagre. Mas tem que teve colocar dicas uma equipe própria focada. uma pessoa focada, né? Sim. Agora a gente realmente estourou. Não tem mágica, né? Não tem tem que viver mágica. mais ainda o produto. A gente estourou realmente o tempo. O marketing já tá dando sinal ali. A Ana já apareceu 2 vezes aqui chamando a gente. Então, vamos pro conselho final. A gente tem muitos loteadores, né? Principalmente que estão iniciando essa jornada, que estão nos escutando. Eu queria que você deixasse um recado final para eles. Faz as contas direito. Primeira coisa, né? Tem que fazer as contas corretas, né? Viabilidade não é qualquer um que sabe fazer. Recentemente, conversando com gente que tá acostumada e faz viabilidade e vende o projeto de viabilidade, né? Para consultoria, né? De viabilidade para outras empresas, falou para mim assim, olha, descobri que uma grande empresa aí, não falou o nome, eu não vou nem querer saber quem faz a viabilidade errada. Ele está brincando. Errada? Como assim? Faz assim, assim, assado. Acha que o lucro lá no final vai dar tanto e não dá. A conta tá errada. Aí eu falei, caramba. Nossa Então, Senhora. invista nisso. Fazer uma viabilidade muito bem feita. Seja pessimista. Na pior situação, quanto é que vai dar isso aqui? Eu vou pelo menos empatar. Se deu tudo errado, eu vou conseguir empatar. Eu vou conseguir entregar a obra. Porque loteamento, gente, é complicado. Se você prometeu para o seu cliente a entrega numa data, se você atrasar,
ferrou. O cara vai pedir devolução, o cara vai te processar, vai dar de tudo, Vai xingar nas redes sociais. Então, a gente evita isso ao máximo. Nossos prazos são sempre cumpridos. Tem situações que a burocracia atrapalha. Eu tive um loteamento recente, onde eu entreguei tudo no prazo à obra, só que a prefeitura não dava o TVO. E aí você fica numa situação que, meu Deus, o que eu faço mais? Cada hora ia um técnico lá e pedia uma curva diferente na grama. Lá em Minas você tem um problema com a Copasa lá, porque na hora de fazer a ligação da rede... Não vai Tem também. isso, em Itapevi eu sofri com isso, aqui é Enel. A Enel foi complicada para ela instalar a energia, demorou 4, 5 meses, coisa que era prevista em 1 mês. Então, preveja tudo isso, né? Faça a viabilidade prevendo todas essas gorduras necessárias. E se não vender, esse é o ponto principal. E se não vender como eu gostaria, eu tenho capital extra para empreender ali? Tem Porque que ainda estar mais você preparado, está começando, né? de onde você vai tirar o dinheiro? Vai Tem ter que que tirar estar dinheiro preparado. próprio, né? Começa a ter que doar terreno pra fazer permuta. Permuta é a Nossa. pior situação. Sabe por que a permuta é ruim? É caro. Porque, além de ser caro, você arrumou um concorrente. E a qualidade também, né? Verdade. E aí, Não, você arrumou um concorrente. Eu dou lote pra você fazer obra, mas aí você vai querer vender lote mais barato que também. eu tô vendendo. Você vai vender metade do preço do que E eu pra vou você vender. permuta, normalmente a qualidade também não é boa. É. Entendeu? Então, se pudesse resumir, é realmente se preparar, Resiliência. É. Se E prepare. E resiliência. E, Mayra, Não pra é você, fácil. o que fica desse episódio? O que foi seu grande aprendizado? O que ficou pra gente aqui é a gestão. Se você realmente quer ter uma empresa aí longível, né? Você tem que focar em processo, em gestão. Foi aprendizado. Outro, mais uma vez, né? A gente escutou aqui, mais um episódio. Faça produto para deixar legado, porque o próximo vai ter uma velocidade de venda, você vai criar uma marca sólida e isso vai Isso. facilitar Isso muito. é importante, né? Nós vendemos confiabilidade. E até para fechar Foi com o legal que ternista você também, trouxe, né? José, um número, né? Porque eu acho que muita gente fica assim, isso é só discurso, né? É. Mas na hora que fala assim, bom, eu tô vendendo pra 30% da minha base, é porque alguma coisa boa eu fiz lá atrás, né? E o que ficou também, que ele falou pra gente aqui, foi que dá para fazer, se inspirar em projetos grandes, trazer valor pro empreendimento com pequenos Detalhes. ali, que pensando em pessoas, né? O Caio esteve aqui com a gente também, que falou muito nisso, né, Larissa? Sim. Caio Esteves esteve aqui com a gente e Mas não falou... adianta só fazer isso. Você tem que marketizar. Isso, exatamente. E promover eventos também. Eu gosto muito de falar que é o seguinte, o idealizador do empreendimento, ele é um pai daquele produto, é pro resto da vida. Ele nunca mais vai se desligar daquele isso aí. produto. Nós temos bairros Sei. antigos em Uberlândia que a gente fez há 50 anos atrás. E até hoje os cartórios nos procuram. Como é que era tal rua assim, que agora não existe a rua mais? Tá bom, vem aqui nos arquivos. Eu tenho um funcionário de 51 anos de casa. Nossa, que legal. Já viu um negócio desse? Esse é um patrimônio da empresa. Né? E tá lá firme e forte, é o cara que cuida desses arquivos. Então ele atende os cartórios É justamente... o drive de vocês. A Entendeu? nuvem. Então isso gera confiabilidade. Sim, total. Dos meus aprendizados aqui, eu sou uma pessoa que gosta muito de gestão de processo. Mas eu vejo, infelizmente, que a área de loteamentos é uma área que ainda é muito amadora e muito feeling, né, das coisas, assim. Até mesmo pelo histórico, né, do loteador que não era loteador, enfim, ele não sabe como se profissionalizar. Mas o José deu várias ferramentas aqui bacanas e processos que a gente pode se inspirar. E não precisa começar, a gente não tem que pensar em processo só quando tá lá na frente e já tá uma bagunça. Eu vejo que é muito uma mentalidade. E é uma... Contratar gente que pensa assim também. Exato. Então, se você não é essa pessoa planejadora, porque às vezes você não é esse perfil também, Contrate alguém. Contrate alguém. Não é? Contrate alguém que tenha, E porque respeite aquilo que a pessoa sabe fazer, não é? dê autonomia, né? É isso aí. Porque senão, aí realmente fica difícil de crescer em todos os sentidos. Então, esse ficou um grande aprendizado. Para não pra mim. passar em branco, eu também queria falar a importância da cultura, que ele falou Cultura. muito bem, que a Foi. cultura é o alicerce. É isso aí. Pessoas, né? José, foi incrível. Passou até muito rápido. Eu tô muito chateada, que a gente tinha várias Gente, tô à coisas pra disposição. Se vocês quiserem, perguntar. eu volto outro dia. A gente vai ter que ir pra São Paulo mais vezes, né? Os papos estão muito bons. Visitar Uberlândia lá, Oi gente. pra Uberlândia. Estaremos lá, né? É, isso Spoiler aí. aí, não posso 2026 falar, vamos mas estar a lá. gente Bem-vindos. estaremos em Uberlândia. Mas obrigada. E pro pessoal que quiser te acompanhar, tem alguma rede social, LinkedIn, enfim, coloca também Hoje as está tudo divulgações. atrelado à empresa, tá? Só o LinkedIn, né, que está no meu nome, você pesquisa lá, você acha diretamente o meu nome, José Eduardo Ferreira. Fora isso, eu evito redes sociais, né? Eu não sou o cara das redes sociais. Então tem a área de marketing que cuida disso, inclusive elas que administram essa parte também.
E da própria empresa. Se entrar no site da empresa, tem todas as redes sociais ali, tvurbanismo.com.br. Muito Obrigada. E, pessoal, deixem aqui nos comentários quais foram os insights que vocês tiveram, o que vocês levaram desse episódio. Tenho certeza que a gente tem muito a aprender com quem começou, né? Trazer esse mercado de loteamentos aqui pro Brasil. Obrigada novamente, José. E não se esqueçam de curtir, compartilhar e até o próximo episódio.